Políticas sociais mudam a cabeça do povo? Frei Beto. Minha resposta à pergunta acima é não. Em 70 anos de União Soviética, o povo foi beneficiado com direitos que o Ocidente ainda não conquistara. Homens e mulheres desempenhavam os mesmos trabalhos e tinham igual remuneração. Já na década de 1920, 600 mulheres ocupavam cargos similares ao de prefeita, enquanto na maioria dos países ocidentais elas nem tinham direito a voto. A União Soviética foi o primeiro país da Europa a apoiar direitos reprodutivos, em 1920. As mulheres detinham plena autoridade sobre seu corpo. O ensino escolar era gratuito, inclusive a pós-graduação. Os estudantes recebiam do poder público livros didáticos e material escolar. 2. Também o sistema de saúde era inteiramente gratuito. O número de usuários de drogas era extremamente baixo e os poucos que conseguiam entorpecentes o faziam através de turistas que contrabandeavam para dentro do bloco. 3. Foram os soldados que ocuparam o Afeganistão, no fim da década de 1980, que infestaram de drogas os países do bloco soviético. Apesar de tudo, a União Soviética colapsou sem que fosse disparado um único tiro. O povo deu boas-vindas ao capitalismo. Hoje, a Rússia é um dos países onde a desigualdade social é mais alarmante. O socialismo soviético não fez a cabeça do povo em prol de uma sociedade solidária. Do mesmo modo, o estado de bem-estar social, predominante na Europa cristã até ruir o Muro de Berlim, não fez a cabeça do povo. Antônio Cândido dizia que a maior conquista do socialismo não se deu nos países que o adotaram, e sim na Europa Ocidental, onde o medo do comunismo levou a burguesia a ceder os anéis para não perder os dedos. Fim do socialismo, a burguesia ergueu os punhos e revelou sua verdadeira face: prevalência dos privilégios do capital sobre os direitos humanos, repúdio aos refugiados, privatização dos serviços públicos, alinhamento à política belicista dos Estados Unidos. Governos do PT. O Brasil conheceu 13 anos de governos do PT que asseguraram à população de baixa renda vários benefícios: Bolsa Família, salário mínimo corrigido anualmente acima da inflação, luz para todos, Minha Casa, Minha Vida, FIES, cota nas universidades, redução drástica da miséria, da pobreza e do desemprego, aumento da escolaridade, etc. No entanto, Dilma Rousseff foi derrubada sem que o povo fosse às ruas defender o governo. E Bolsonaro foi eleito presidente em 2018. Em 2022, perdeu para Lula pela diferença de apenas 2 milhões de votos, de um total de 156 milhões de eleitores. Freud e Chomsky. Segundo Freud, a massa é extraordinariamente influenciável e crédula, é a crítica, o improvável não existe para ela. Os sentimentos da massa são sempre muito simples e muito exaltados. Ela não conhece dúvida nem incerteza. Vai prontamente a extremos, a suspeita exteriorizada se transforma de imediato em certeza indiscutível, um germe de antipatia se torna um ódio selvagem. Quem quiser influir, não necessita medir logicamente os argumentos, deve pintar com imagens mais fortes, exagerar e sempre repetir a mesma fala. Ela respeita a força, e deixa-se influenciar apenas moderadamente pela bondade, que considera uma espécie de fraqueza. Exige de seus heróis fortaleza, até mesmo violência. Quer ser dominada e oprimida, quer temer os seus senhores. No fundo, inteiramente conservadora, tem profunda aversão a todos os progressos e inovações, e ilimitada reverência pela tradição. 4. Quem faz a cabeça do povo é o capitalismo, que exacerba nosso lado mais individualista e narcisista. E promove 24 horas por dia a deseducação da sociedade ao estimular o consumismo, a competitividade, a ambição de riqueza, o salve-se quem puder. Noam Chomsky. 5. Enumera os recursos do sistema para evitar a consciência crítica, o entretenimento constante, vide a programação de TV, disfarçar os abusos como necessidades, como o aumento das tarifas dos transportes, medidas que são, na verdade, prejudiciais à população por favorecer os interesses escondidos de uma minoria, passam a ser implantados como se fossem garantir benefícios em comum, tratar o público como criança e manter a consciência infantilizada, fazer a emoção prevalecer sobre a razão, manter o público na ignorância e na mediocridade, como a linguagem cifrada utilizada nas matérias sobre economia, autoculpabilização, sou o único responsável por meu fracasso ou sucesso, convencer que a grande mídia sabe mais do que qualquer pessoa, etc.
São o que Chomsky denomina as armas silenciosas para guerras tranquilas. O PT governou por 4 vezes os municípios de Maricá, Rio de Janeiro, e Ipatinga, MG, assegurando grandes benefícios às suas populações. Em 2022, Bolsonaro venceu nos 2 turnos nas 2 cidades. Isso significa que é real o risco de a direita voltar à presidência da República em 2026. Por mais benefícios que o governo Lula venha a garantir ao povo brasileiro. Qual é, então, a saída? Como evitar que isso venha a ocorrer? Educação política. Só há uma alternativa: intenso e imenso trabalho de educação popular, pelo método Paulo Freire, utilizando 2 recursos preciosos que o governo dispõe, a capilaridade e o sistema de comunicação. Capilaridade seria adotar a pedagogia paulo-freiriana na formação dos agentes federais em contato com os segmentos mais vulneráveis da população, como saúde, IBGE, Embrapa, etc. Por que não incluir no Bolsa Família, que atende mais de 21 milhões de famílias, uma terceira condicionalidade, além da escolaridade e da vacina? Seria a capacitação profissional. Além de propiciar qualificação aos beneficiários, de modo a que possam produzir a própria renda, as oficinas de capacitação seriam pelo método Paulo Freire. Mulheres que se inscreverem para se capacitarem em oficinas de culinária e costura, por exemplo, aprenderiam esses ofícios segundo o método que desperta a consciência crítica. A rede de comunicação do governo federal. O outro recurso é a EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, poderoso sistema de comunicação em mãos do governo federal, desde a Voz do Brasil, ouvida diariamente por 70 milhões de pessoas. A TV Brasil, Canal 2, rede de televisão pública, conta com 50 afiliadas em 21 estados. Em 2021, ficou entre as 10 emissoras mais assistidas do país. O sistema de rádio EBC engloba 9 emissoras próprias em 2 estados e no Distrito Federal. A EBC dispõe do maior sistema de cobertura nacional de rádio, com 14 rádios afiliadas. A Rádio Nacional é uma rede de emissoras da EBC. É formada pelas seguintes emissoras: Rádio Nacional do Rio de Janeiro, alcance em todo o território nacional por transmissão via satélite, Rádio Nacional de Brasília, Nacional FM, Brasília, Rádio Nacional da Amazônia, sede em Brasília, mais programação voltada para a região norte, Rádio Nacional do Alto Solimões, Tabatinga, e as rádios MEC e MEC FM, Rio de Janeiro. A comunicação do governo federal dispõe ainda da Rádio Agência Nacional, agência de notícias que distribui áudios produzidos pelas emissoras próprias da EBC e emissoras parceiras. Segundo a estatal, mais de 4.500 emissoras de rádios utilizam os conteúdos da Rádio Agência. E a Agência Brasil, focada em atos e fatos relacionados a governo, Estado e cidadania, alcança 9,19 milhões de usuários por mês. Há ainda o portal EBC, plataforma na internet que integra conteúdos dos veículos, Agência Brasil, Rádio Agência Nacional, Rádios EBC, TV Brasil Internacional, da Empresa Brasil de Comunicação e da sociedade em um único local. A EBC, além de gerenciar as emissoras públicas federais, também é responsável pela formação da Rede Nacional de Comunicação Pública, RNCP. A RNCP visa estabelecer a cooperação técnica com as iniciativas pública e privada que explorem os serviços de radiodifusão pública. Atualmente, a rede conta com 38 emissoras espalhadas por todo o país. Dentro da política da RNCP, a EBC pode solicitar a qualquer tempo canais para execução de serviços de radiodifusão sonora, rádio FM, de sons e imagens, televisão, e retransmissão de televisão por ela própria ou por seus parceiros. São as chamadas consignações da União. Atualmente, 13 veículos são operados dessa forma em todo o país: TV Brasil Maranhão, com o Instituto Federal do Maranhão, TV UFAL, com a Universidade Federal de Alagoas, TV UFPB, com a Universidade Federal da Paraíba, TV UFSC, com a Universidade Federal de Santa Catarina, TV Universidade, com a Universidade Federal do Mato Grosso, e TV Universitária, com a Universidade Federal de Roraima. Imagina o leitor ou a leitora toda essa rede voltada para o despertar da consciência crítica do público. Basta para isso mudar a chave epistemológica, passar da lógica analógica, que apenas se foca nos efeitos dos problemas sociais,
A lógica dialética, centrada nas causas dos problemas sociais. Quando vemos na TV campanhas em favor de quem tem fome, em geral aparecem indicações de locais de coleta de alimentos e doações de cestas básicas. Em nenhum momento o noticiário levanta as perguntas: por que há pessoas com fome? Por que não têm acesso aos alimentos? É natural que haja abastados e famintos? Como superar essa desigualdade? Há muito a fazer para conscientizar, organizar e mobilizar o povo brasileiro. Recursos existem. E a vontade política por parte de Lula e da Secretaria-Geral da Presidência da República, monitorada pelo ministro Márcio Macedo. Faltam apenas maior empenho, produção de material para os veículos de comunicação social e verba para que o governo disponha de uma rede de educadores populares de, no mínimo, 50.000 pessoas. Frei Beto é escritor e educador popular, autor de Por uma Educação Crítica e Participativa, Rouco, e, com Paulo Freire, Essa Escola Chamada Vida, Ática, entre outros livros. Livraria Virtual, freibeto.org. Fontes pesquisadas. 1. Abortion, Contraception, and Population Policy in the Soviet Union, David M. Ayer. 2. The Geography of Russia and its Neighbors, do geógrafo Mikhail S. Bliniko. 3. Arquivo da CIA, DUSSR and Illicit Drugs, Facing Up to the Problem. 4. Psicologia das Massas e Análise do Eu, 1921. 5. Mídia, Propaganda Política e Manipulação, São Paulo, Martins Fontes, 2013.